Pessoal, bom dia a todos, né? A gente tá iniciando aí finalizando a semana, na verdade, iniciando o mês de outubro, graças a Deus estamos já quase chegando ao final do ano, para que a gente possa esquecer um pouquinho do ano 2020, foi um ano atípico, né? E esperamos aí que esse mês aí se renove, esse mês aí traga coisas boas, né? Esse mês quem sabe, né, a vacina não chega, talvez até nós ainda não, mas quem sabe ela não realmente seja já praticada e inserida aí em alguns países, ou inclusive até no Brasil mesmo, quem sabe. Vamos torcer aí, né? Já está em fase final, algumas vacinas, eu creio que dá tudo certo aí em breve. A gente vai ter uma vacina para sairmos aí e voltarmos à normalidade de fato. Nós estamos vivendo aí um novo normal, mas vamos viver uma normalidade aí em breve com essa vacina, se Deus assim permitir. Pessoal, e hoje a gente vai trazer as correções e falar um pouquinho dos principais conflitos geopolíticos na América. Então é um assunto importante aí para a gente conhecer algumas tensões, algumas questões que ocorrem aqui na América. Antes a gente vai corrigir, tenho em mãos o livro de atividades, página 27 e 28. E vamos lá, né? Vamos lá com a gente pra gente meter bronca e corrigir. Vamos lá. Pessoal, começando, a gente começa aqui com a letra A, né? Com a letra A. Qual é a situação do Brasil no contexto latino-americano, né? Então, o país só é menos violento que Colômbia e Venezuela, El Salvador e Honduras. E está em situação pior do que o Haiti e do México. Então, essa é a situação do Brasil com relação à violência. Continuando, apesar de estar entre as maiores economias do mundo, Brasil e México apresentam um índice de homicídios várias vezes maior do que os registrados no Chile, Argentina e Cuba. De acordo com o texto e com seus estudos, que fatores explicam isso, né? É complexo, é uma análise bem complexa aí. Mas aí, por exemplo, acesso a armas é um facilitador. Não é que as armas da população, as armas aos bandidos, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, quem tem arma é o bandido. Além disso, a disparidade socioeconômica, né, que ocorre, as desigualdades sociais, são fatores considerados que acabam aí fazendo com que esses países tenham um número maior. E também a população, né? A gente não pode comparar o Brasil com a Argentina. Eu fico arretado quando se faz essas comparações. Vocês verem aí, o Brasil é o país que mais, o segundo país que mais morre com Covid. Sim, meu amigo. Mas o Brasil tem uma população gigantesca de mais de 200 milhões de habitantes. É diferente, entendeu? Comparando com um país aí que tenha 10 milhões, 15 milhões. Então a gente precisa entender esse contexto aí para não ter problema. E aí na letra C, pessoal, a gente vai dizer, né, que ações concretas poderiam garantir uma redução desses índices para um futuro da América Latina. Então, que soluções poderiam ser feitas? Aqui no Brasil, a gente viu que no primeiro ano do governo atual, houve uma redução histórica nos índices de homicídio. Aí algumas ações foram tomadas, né? Mas como sugestão poderia ser a redução da desigualdade social, investimentos na educação, e investimentos também na segurança. Você não pode também falar em apenas investimentos em educação. É um investimento a longo prazo, então não vai resolver de imediato. Então tem que investir também em segurança. São algumas questões que poderiam ser tomadas. Questão 11. Observa a imagem, né? Registra um acontecimento que ocorreu na cidade boliviana de Cochabamba em 2000. Foi conhecido como Guerra da Água. E o que foi isso, né? Foi uma sequência de manifestações populares nas ruas da cidade, onde um projeto de privatização da gestão da água no município estava em andamento. Então eles eram contra aí a privatização dessa água. Então um movimento que ocorreu lá, né, na Bolívia. Pessoal, próximo, né? O mapa ao lado destaca uma das fronteiras mais tensas do mundo, entre o Sudão e o Sudão do Sul. País que se tornou independente recentemente, 2011. É o país mais novo do mundo a ser reconhecido, né? Foi o Sudão do Sul. Qual o motivo da tensão no Sudão? Então, olha aqui.
divergências no controle de poder, questão de etnias, questão de religião, cristianismo e islamismo. Tudo isso aí acaba gerando essa tensão aí no Sudão. Pessoal, letra B. No mapa está destacada uma região do Sudão em que ocorrem frequentes conflitos, desde o século XXI, viu? Que local é esse? Porque ocorrem esses conflitos? É a região Darfur, tá certo? E aí, pela ausência do papel das autoridades, né, acabou surgindo aí várias milícias que atacam aí os governos. Então, justamente pela ausência do governo, surgiu as milícias e acabou aí tendo um problema muito sério. Letra C, pessoal. No continente africano, além desse e outros conflitos internos que a gente já viu, a ação do grupo terrorista Boko Haram, onde esse grupo atua principalmente, né? E que características apresenta esse grupo terrorista? Então, eles atuam na Nigéria, ok? E aí são um grupo fundamentalista islâmico, né? E atua aí com repressões, com ataques ataques violentos contra os civis, né? Então é complicado, é um grupo realmente é um grupo de fato terrorista, beleza? E aí a gente finaliza as correções, qualquer dúvida estou à disposição sobre as correções. E aí entramos no assunto de hoje, que é o separatismo no Quebec. Então a gente entra no Canadá. O que é Quebec? É uma região autônoma, é uma província no Canadá. Essa província, pessoal, ela foi colonizada primeiro pelos franceses e depois pelos ingleses. Então há uma questão aí desse povo que mantém sua cultura, sua língua e seus costumes. A língua é o francês. Assim, os franco-canadenses, no Quebec, acabaram formando uma forte identidade nacional, né? Que para alguns rivaliza com o restante do país. Então, há uma certa tensão, porque o Canadá é um país, né, majoritariamente que fala inglês, mas essa região fala francês. Então, acaba gerando uma tensãozinha ali e alguns movimentos ainda poucos separatistas, ok? E aí, pessoal, o país ele se declara como um país, né, multiétnico, com várias culturas, porque também tem povos indígenas, né, importantes aí, os autóctones, os inuits, que ocorrem no Canadá. E o Canadá é um país binacional e bilíngue, né? Então tem dois idiomas oficiais, que é o inglês e o francês, né? Essa região de Quebec, ela é importante, né, país, e ao contrário, além de habitarem um dos países mais desenvolvidos do mundo em termos socioeconômicos, os franco-canadenses dessa região de Quebec gozam aí de autonomia política na província, né? Alguns aí, passando minoritário, defendem aí o separatismo. É muito pouco, né? E já foram alguns plebiscitos aí para votarem, já foram feitos aí para ver se o povo queria que separasse ou não, mas o último, 95, também deu que não houvesse a separação, tá bom? Temos uma tensão também muito grande, né, na fronteira dos Estados Unidos, né? Então, além dessa tensão em Quebec, que é uma tensão assim entre aspas, né? Porque não há um conflito de fato, não há uma rebelião da população contra o governo, não há. Há só alguns grupos aí que ainda defendem a separação. Aí temos algumas tensões nas fronteiras dos Estados Unidos. Vamos lá. Com a chegada de Trump, né, Donald Trump ao governo, a tensão aí aumentou, né, geopolítica. Por quê? Principalmente entre a fronteira entre México e Estados Unidos, que é uma porta aberta ali para a entrada de imigrantes. Então aí começou algumas preocupações, né, de ambos os países, com a imigração ilegal pela fronteira, contendo até redes de tráfico humano, isso é um problema. A atuação de organizações mafiosas, né, que aí controlam não apenas o tráfico humano, mas de drogas, de armas e outras mercadorias clandestinas, e a violência imposta por milícias, né, que tentam aí coibir aí a imigração ilegal por conta própria, né, aquelas pessoas que se acham que é o governo e começam a coibir a entrada de pessoas por conta própria. Então, alguns problemas que esse país tem enfrentado. Os cartéis de narcotráfico presentes no México é um dos mais violentos de toda a América, né? E o México já foi aí considerado um país que com um número muito alto, né, de assassinatos, muito mesmo, né? As cidades do norte do país, né, são as mais violentas, que são próximos aos Estados Unidos. Apesar disso, a migração dos mexicanos tem sido reduzida, né? E o maior contingente que atravessa a fronteira não são mais mexicanos, mas sim
pessoas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras e mais recente da Nicarágua. Os países são que mais entram nos Estados Unidos da América. No lado estadunidense, o endurecimento da política migratória desde o início do governo Trump, né, gerou muitas tensões, né, ligadas aos direitos humanos, né, os direitos humanos diz que é contra essa coisa toda, então tem essa tensão aí com relação a ao governo americano, né, com relação à violação dos direitos humanos. Inclusive, na campanha do Trump, ele declarou que o México deveria custear essa construção do muro. Então, quem ia bancar o muro não era os Estados Unidos, não, era o México. Em troca disso, aí ele ia facilitar algumas vendas comerciais aí entre México e Estados Unidos. Mas quem ia custear não era, segundo Trump, os americanos, não. Era sim os mexicanos, né? O cara... Mas aí esse muro não vingou ainda não. Ainda começaram a construir, mas não vingou ainda, não finalizaram esse muro ainda não, porque tem muita polêmica envolvida. Aí, pessoal, tem algumas barreiras, né? Você pode ver, ó, barreiras articuladas nos Estados Unidos contra a entrada de imigrantes na fronteira com o México. Tá aqui, ó. Aí tem as barreiras, né, para que impeçam-se. E a fronteira é muito grande, né? Olha o tamanho da fronteira. É gigante, né? Pra você controlar isso tudo aí, fica difícil. Então, um exemplo ligado à questão dos direitos humanos foi a aprovação de uma medida que transferia para presídios federais os imigrantes em situação irregular, separando pais de seus filhos. Olha que coisa. Muitos ainda com pouca idade. Em 2018, a imagem de crianças em gaiolas e abrigos sem condições adequadas, em situação de vulnerabilidade, impactou não apenas os Estados Unidos, mas o mundo todo, né? Uma intenção aí de que Trump recuasse da sua medida. Então é uma questão polêmica, é uma questão que envolve bastante discussões, inclusive no Brasil, né? O Brasil recebeu aí nesse último ano aí mais de 500 mil venezuelanos que estão fugindo aí da ditadura venezuelana. Então, não é fácil, né? O Brasil já vive uma crise econômica e recebendo esse pessoal não é fácil. Então, existem esses dois lados aí da moeda. E aí, pessoal, a gente finaliza, tá bom? O livro didático na página 50 e o prazo, né, é até domingo. Então, até domingo aí vocês têm um prazo para entregar, o máximo até as 12 horas, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e não esqueçam, pessoal, de entregar as atividades, realizem. A gente está quase finalizando aí o livro e em breve a gente finaliza para começarmos já o livro 4, se Deus assim permitir, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.